bem? Você é aluno que está aguardando novas aulas, novos materiais, novos conteúdos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema de extrema importância para o curso de Pedagogia, dentro da nossa disciplina que nós estamos fazendo, que é Educação Especial Inclusiva. Então, dentro dessa disciplina, conforme nós já estudamos em aulas anteriores, existe um cenário importante que nós precisamos acompanhar. O contexto histórico, que nós já vimos, o que aconteceu até os nossos dias nessa questão da legislação da educação especial inclusiva, quais foram os caminhos que foram percorridos até aqui, quais são as fases que nós passamos nessa questão educacional, como é que esse indivíduo que precisa de algum apoio no sentido de elevá-lo para que ele adquira o conhecimento, o que foi apresentado para eles desde então. Desde a Constituição Federal, nós já vimos que até esse ano de 2020, muita coisa aconteceu. Muita coisa foi legalizada, muitos empreendimentos foram feitos, muitas ideias construídas, muitos direitos alcançados. Agora então, nós já observamos também na disciplina que cabe a nós, profissionais da área da educação, arregaçar as mangas, tomar gosto pela educação inclusiva e estar prontos para elevar o indivíduo, quer ele tenha alguma dificuldade, alguma deficiência ou não, elevá-lo ao conhecimento. Nós já observamos que isso é possível. Hoje em nossa aula, nós vamos saber um pouco mais de como é que eu vou agir, quais são as minhas práticas pedagógicas quanto a isso, quais são as ideias e reflexões que eu deva ter para que eu consiga alcançar o objetivo como professora e ter o foco de levar meu conhecimento a todos, dando condições de cada indivíduo de evoluir. Para essa reflexão, para os estudos de hoje, nós vamos utilizar uma das autoras citadas na nossa ementa, que é a doutora Maria Teresa Egler Mantuan. Ela é, hoje no Brasil, uma das maiores autoridades a falar sobre educação inclusiva, por sua experiência, por sua vivência, por suas publicações e por suas práticas. Esse trabalho que a doutora Maria Teresa Mantuan desenvolve, muito tem nos ajudado, profissionais da área da educação inclusiva. Esse livro em especial está citado em nossa ementa, que é o livro Inclusão Escolar. O que é, por quê e como fazer, ele é fundamental para começarmos a entender qual é o meu compromisso com a educação especial inclusiva e quais são as atitudes, as ações pedagógicas que eu devo ter frente a essa realidade. Baseado nesse livro dela, que nós já citamos para vocês em sala de aula, que vocês já sabem que é uma das publicações que compõem a nossa grade de estudo e que também está disponível em nossa biblioteca virtual, que você pode acessar, lê-lo na íntegra, ele está lá à sua disposição. Baseado nesse livro, então, é que nós vamos nos apropriar dos conhecimentos de hoje. Vamos lá? O que vamos ver nessa aula, então? A primeira coisa que nós precisamos ver que a questão da inclusão escolar, ela está diretamente ligada aos paradigmas educacionais, aquilo que está moldado, aquilo que está dito como molde. Será que eu devo permanecer nesses moldes? Será que eu devo evoluir? É uma questão de você avaliar os paradigmas e saber o que fazer para avançar. Ela comenta que há paradigmas que eles ficam velhos, que eles precisam ser atualizados e que essa é a maior dificuldade dentro da educação hoje. Fazer com que as pessoas que estão na educação, que já somam anos de experiências na educação, compreendam que esse cenário ele vem mudando e que é necessário eu rever as minhas práticas. Primeiro, é necessário com que eu estude, com que eu leia e que eu mude a minha mente, para depois eu conseguir mudar as minhas ações pedagógicas. É isso que ela fala nesse primeiro momento.
Para essa reflexão, então, nós vamos estudar hoje 4 pontos importantes, 4 detalhes fundamentais para que você, pedagogo e pedagoga que vai se formar, consiga refletir e lá no futuro, quando você for atuar numa sala de aula, você tenha assertividade em suas ações pedagógicas. O primeiro fator é o quê? Que hoje as escolas, elas precisam recriar o modelo educativo escolar. Qual é o eixo para isso? Qual é a base desse modelo educacional hoje? A base é que esse ensino seja para todos. Essa é a base educacional. Um modelo que tenha condições, que dê condições de o ensino ser para todos. Não que o ensino seja para apenas os que ouvem, não que o ensino seja apenas para aqueles que estão enxergando o que você está escrevendo, aquele material que você está mostrando, não que o ensino seja apenas para aqueles que você fala uma vez, ele já entendeu, ele já compreendeu, porque tem pessoas que você vai precisar repetir inúmeras vezes para que ele consiga absorver. Então eu tenho que me preocupar que o ensino seja para todos, é a primeira coisa que eu preciso pensar. Um segundo detalhe importante que eu preciso para que uma escola seja realmente inclusiva é que ela se reorganize pedagogicamente. Se reorganizar pedagogicamente é o que está dentro da escola. A estrutura física precisa mudar, a estrutura pedagógica, didático-pedagógica precisa mudar. A minha equipe que trabalha na escola precisa mudar, precisa entender que o cenário mudou, que eu preciso ver um aluno de outra forma, que eu preciso potencializar os meus alunos. Eu não posso medir ele pela mesma régua que eu meço o outro. Então eu preciso reorganizar essa questão pedagógica, o que está dentro da escola, todo o cenário dentro dela. Uma outra coisa que eu preciso muito é essa outra base, garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender. Porque hoje nós queremos tudo muito rápido, porque nós temos 200 dias letivos. Algumas disciplinas a gente entra 1, 2 vezes por semana com esses alunos. Então, por conta de toda essa pressão, eu me sinto na obrigação de querer no meu tempo. Mas nem sempre isso será possível. Nem sempre é desse modo que nós vamos trabalhar. Porque cada indivíduo, ele precisa ter um tempo necessário de aprendizagem. E ele também tem que ter liberdade de aprender. O que significa isso? Nós vamos ver hoje que ele precisa que você apresente vários meios dessa aprendizagem para que ele veja em qual que ele se adapte, qual meio que eu aprendo melhor. Nós vamos observar isso. Uma outra coisa que nós precisamos muito é refletir sobre a realidade de incluir. Porque se eu não mudar a minha mentalidade concernente à inclusão, eu não avanço nesse cenário. Quando nós falamos de inclusão, baseado no que nós já estudamos em aulas anteriores, você sabe que eu não estou falando de aluno que tem laudo apenas. Eu estou falando de todos os alunos que precisa com que eu me doe um pouco mais para ele, para que ele possa aprender. Eu estou falando de uma educação que inclua todos, os que têm ou não dificuldades, sejam elas quais forem. Porque alguns alunos vão ter laudo, nós já vimos isso, mas outros também têm dificuldade e não têm laudo. E muitas vezes, eu, professor, penso assim, eu estou numa salinha da educação infantil. Na minha sala tem 2 alunos com necessidades especiais, que agora eu chamo os PCDs. Só 2 alunos. Eu vou me preocupar apenas com esses 2 como sendo da educação inclusiva? Não, ele é parte da educação inclusiva. Mas nesse contexto da minha sala de aula, eu tenho vários alunos que não têm laudo, mas que têm dificuldade de aprendizagem, que eu preciso pensar neles também. Porque cada indivíduo aprende de uma forma diferente. Então o que eu preciso mudar agora, urgente como pedagogo, para acompanhar esse cenário da educação inclusiva, é mudar as minhas práticas pedagógicas, fazer com que elas sejam bastante assertivas para atingir todos. Vamos para o primeiro então?
Como é, professora, que eu vou trabalhar recriando o modelo educativo escolar? Como é que a escola, os que estão dentro desse cenário, vão trabalhar com esse eixo de que o ensino é para todos? Maria Teresa Mantuan, a nossa autora, ela faz uma reflexão quando ela pensa assim, olha, que a escola, ela tem que ser aberta às diferenças. Então, quando chega um aluno na escola que tem alguma dificuldade ou que tem laudo, na maioria das vezes esse aluno ele já é visto de um segundo plano. Tipo, mais um PCD, ou então mais um para que a professora tente conduzi-lo. Às vezes isso é mais um pesar do que uma satisfação para as escolas. A gente precisa estar mais aberto para as diferenças. Precisa possibilitar que esses diferentes também venham e que eu consiga trabalhar com eles. Uma outra reflexão é que nós pedagogos, que nós profissionais da área da educação, arregaçamos as mangas no propósito de que nós somos capazes. Olha aqui, nós somos capazes de ensinar a turma toda. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo, eu não dou conta. Como é que eu vou estar aqui com o Joãozinho e vou estar lá com o Mateus que tem dificuldade há mais tempo, que demora mais para fazer atividade? Como é que eu vou lidar com o João, com o Mateus se o Felipe não para? Como é que eu vou fazer todo esse movimento? Existe em você potencial, você é capaz. Você precisa organizar suas ações pedagógicas, as suas metodologias de ensino. Quando você faz isso, é possível. Por quê? Porque as experiências têm mostrado que é possível. Nós vamos ver então também nesse cenário, olha, que nós temos possibilidades de ensinar todos os alunos, só que tem um detalhe aqui que ela diz, sem discriminação. Quando é que eu me coloco na posição de julgar o aluno com discriminação? Quando eu já afirmo que ele não aprende. Não adianta, ele não aprende. Não, esse aí não adianta, dá só uma atividade para ele pintar, ficar aí, passar o tempo, porque ele não aprende. O seu olhar é de discriminação. A sua maneira de pensar é de discriminação. Se você procurar mudar as suas ações pedagógicas, você vai ver que essa criança que você diz que não tem possibilidade de aprendizagem, ele tem. Então precisa dar possibilidades a todos esses alunos e não discriminá-lo, que é uma tarefa não muito fácil, em meio a uma sociedade em que se você não está dentro da normalidade, dentro do padrão, você está fora. Então nós, educadores, é que temos que mudar esse cenário. Não, ele é diferente, ele não está dentro do nosso padrão, mas nós podemos tê-lo aqui. Ele pode ser útil de alguma forma. Então cabe a nós lutarmos para que essa realidade mude. Olha só uma outra coisa que ela diz que é importante. Nós temos uma reestruturação no projeto político pedagógico, o PPP. Por quê? Porque ela comenta que é ele que vai dar as diretrizes e parâmetros, ele vai dar a direção para que a nossa escola tenha ações educativas inclusivas. Então é importante que quando a gente for chamar a comunidade escolar para estudar e reestruturar o nosso PPP da escola, que nós participemos, que nós vamos lá, debatemos as ideias, vemos o que pode melhorar, o que pode mudar, para que as nossas ações sejam cada vez mais inclusivas. Vamos para o segundo ponto então? Como é que eu vou reorganizar pedagogicamente a escola? Como eu comentei com vocês, nessa parte, Maria Teresa Mantuan, ela descreve para nós a realidade das escolas hoje. Dentro desse tema que ela escreveu muito bem nesse livro, ela cita que, primeiro que eu preciso mudar, a inclusão, ela deve começar dentro da escola. Como? Quando eu mudo a mentalidade das pessoas que estão lá trabalhando. Porque se esse indivíduo já chega lá, na secretaria já dificulta a matrícula dele. Vai para a sala de aula, o professor já olha ali torto, porque o que eu vou fazer com essa criatura? Não é? Ele, o coordenador e o diretor da escola, é um aluno que vai precisar mais de regra, mais de pulso firme. Não, deixa ele comigo que eu vou
eu vou educar as atitudes dele, porque ele tem esse e esse comportamento contrário aos demais. A zeladora não abraça, a cantina não abraça, os profissionais da escola como um todo não abraçam esse aluno. Ele é sempre visto como um problema, como alguém que pode trazer um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho. Quando eu não organizo essa questão estrutural interna da minha escola, para que eles passam a ver o indivíduo como alguém em potencialidade de aprendizagem, apesar de aprender e ter dificuldade às vezes na compreensão, se eu não mudar a mentalidade do meu grupo escolar primeiro, interno, eu não consigo avançar nas minhas ações. Por isso que ela fala de reorganizar, porque às vezes a sua escola já está organizada onde você trabalha, parabéns, mas qual a mentalidade que eles têm com a educação inclusiva? Qual que é a mentalidade? Eles estão abraçando isso? Cada um tem feito a sua parte? Ao menos em não criticar quando você não conhece de fato a realidade? Por trás de todo indivíduo com dificuldade, tem sempre um porquê que ele tenha dificuldade. A culpa não é dele. Esse indivíduo foi construído dessa forma. Cabe a nós dizer para ele, olha, você chegou aqui dessa forma, mas eu vou abraçar você, eu vou conduzir você ao conhecimento. Então essa reorganização precisa acontecer de forma urgente dentro das escolas. E uma outra coisa que a gente precisa é que o projeto político da escola, ele então coloque algumas coisas dentro dele para que esse cenário ele mude. Algumas ações pedagógicas como sendo regra da escola, porque o projeto político ele reza isso, né? São as regras internas da escola. Preciso mudar algumas coisas dentro dele para que esse indivíduo também seja mais incluso dentro do espaço escolar. Aqui está um dos maiores desafios que nós ouvimos por aí, que é a realidade das escolas. Salas lotadas, poucos professores, pouco tempo. Mas eu preciso, como profissional da área da educação, garantir ao aluno tempo e liberdade de aprender. Como que eu vou fazer isso, professora? Eu devo organizar as minhas atividades e basear que nela eu vou ter indivíduos que têm facilidade de compreensão e vão fazer rapidamente essa atividade. Eu preciso pensar que tem indivíduos que não vão compreender no primeiro momento que eu estiver explicando e vão precisar de mais tempo para compreender e mais tempo para executar. E eu devo saber também que tem alguns indivíduos que mesmo que eu explique uma vez, duas vezes, três vezes, a compreensão dele ainda é limitada. E quando ele for fazer a atividade, pode ser que ele não faça conforme aquilo que você esperava. Então eu preciso tempo e eu preciso dar liberdade para que ele aprenda. Como? Eu não posso ter um sistema engessado. Eu não posso ter uma atividade única. Eu trouxe aqui uma atividade para vocês. Aqui estão os recortes impressos. Vocês façam e colam no caderno. Todo o indivíduo aprende dessa forma? Já parou para pensar nisso? Maria Teresa Mantuan, ela diz para nós que jamais. Para alguns, você vai entregar essa atividade impressa, ele vai compreender e vai fazer. Outros precisariam que você trouxesse um material mais concreto, algo prático, algo visual, cores, modelos, formatos, demonstração prática daquilo que você está ensinando. Se isso não acontece, o que nós vemos é que o ensino não avança. Então, vai trabalhar um tema, dê liberdade para o seu aluno compreender. Como? Quando eu levo para ele um leque de possibilidades. Eu estou falando sobre água, mas eu levei uma água para a sala de aula. Eu mostrei, eu deixei eles tocarem na água, para que eu explique como ela é composta, de onde ela vem. Eu preciso levar, porque alguns alunos, pessoal, não aprendem só ouvindo, precisam ver, precisam tocar, precisam sentir. Temos alunos de diversas maneiras e características, então nós precisamos adaptar as nossas atividades. Não se preocupe que ninguém está dizendo para você que você tem que gastar o seu salário que já é pouco comprando materiais, não é isso. Crie,
O pedagogo, ele tem a arte do ensino. Crie essas possibilidades com o recurso que você tem. Logo mais no finalzinho da aula, a gente vai ver que é possível isso. Então, a gente precisa garantir esse aluno esse tempo e liberdade de aprender. Aqui nós vamos para a parte da reflexão, que foi o quarto ponto. Vai realmente ingressar na área da educação, e eu desejo muito que você vá. Você precisa refletir sobre essa questão da educação inclusiva. É urgente porque ela é cada dia mais necessária. Nessa publicação, Maria Tereza Mantuan, ela diz para nós o seguinte, olha a citação que ela faz. Existe um mito de que o professor é que tem a chave do saber para melhor explicar e dosar os conhecimentos. Esses conhecimentos estão ditos que o aluno vai e deve aprender. Isso é um mito. Nem sempre sou eu que estou na posição de superioridade, que estou detido de todo o conhecimento. Se eleve esse aluno, faça com que ele seja um canal de aprendizagem para você. Se envergue, Paulo Freire falou sobre isso, se dobre pelos seus alunos, faça por ele, fica na altura dele às vezes. Diga para ele que você quer aprender com ele, o que você sabe fazer, me explica. Como é que você compreende isso? Diga para mim, aprenda com ele. Faça com que ele seja seu objeto de estudos e práticas também. Isso é muito importante o que ela disse. É um mito achar que você é o dono do conhecimento e vocês têm que me ouvir, têm que fazer, têm que executar as atividades. Nem sempre é assim. Alguns professores querem resposta que ele idealizou das atividades. Entrega uma atividade, o aluno faz uma resposta que não é aquilo que ele queria, porque não é a resposta engessada que ele queria, e o professor não aceita. Por que será que ele escreveu daquela forma? Pensa para ele te explicar. Vai lá na cadeirinha dele, fala para ele, olha, eu observei que você respondeu isso, você pode me explicar? Por que você pensa assim? Você pode me explicar o que você quis dizer aqui? Aprenda com ele. Deixa ele dizer para você como é que ele está recebendo o conhecimento que você está levando. É importante você levar em conta esse indivíduo. Olha uma outra coisa que ela disse para nós, que ela defende um ensino que emancipa e não aquele que submete os alunos intelectualmente. Ela disse aqui que ela defende uma educação que dá propriedade para o indivíduo de conhecimento, de direitos, de valores. Não é aquele ensino que eu separo. Esses avançaram, esse não. Eu tenho 3 relatórios para fazer nos meus alunos. Esse foi, esse ficou estacionado e esse não avançou. Errado, não engesse o seu aluno. Ninguém sai de uma sala de aula após um ano sem ter elevado sua compreensão, pelo menos de mundo. Ninguém pode chegar com uma nota 5 e sair com a nota 5, com base no que ele é como pessoa, porque todos nós aprendemos só de vermos as coisas à nossa volta, a gente aprende. Então ninguém chega num lugar de um jeito e sai daquele lugar do mesmo jeito. Ele teve um avanço sim, você é que tem que perceber onde foram os avanços e como eu posso ajudar a avançar. Como eu, professor, preciso melhorar as minhas práticas para ajudar esse indivíduo a avançar. Um outro fator importante é mudar as suas práticas. Ela disse assim, faça debates, pesquisas, registros, observações, vivências. Veja o processo pedagógico que esse aluno se encontre. Observe seu aluno, conheça ele. Faça dele um objeto de estudo e você vai ver que ele avança. A prática disso, muitas vezes, é um desafio. Eu trouxe aqui uma pequena prática para vocês compreenderem como pode ser feito. Então, vamos imaginar que você está numa sala de aula, você está nas séries iniciais, e o tema da sua atividade, da sua aula é os dias da semana. Os dias da semana, tudo bem. A primeira coisa que a gente geralmente leva ao avançar no ensino, ao apresentar no ensino, geralmente é isso aqui.
A maioria dos professores levam atividades como essa. Uma atividade bonitinha, bacana, tem possibilidade deles fazerem uma pintura, a descrição dela é muito boa, porque ela diz aqui quais são os dias da semana, em que lugar eles estão, os dias da semana, e depois ela pede para que eles mesmos respondam. Qual é o primeiro dia, quantos dias da semana tem, uma atividade normal. Mas a dificuldade é que alguns professores só levam essa atividade. É aí que nós caímos em erro. Isso aqui é continuar cometendo erros. O que eu preciso, professor? Eu preciso material concreto. Eu estou falando dos dias da semana, leve um calendário. Esse aqui mesmo você adquire até em supermercados. Isso é um objeto de estudo valioso, leva para a sua sala. Deixa eles verem a semana dentro de um calendário. Recorte o material, leve prática para eles, para que eles possam observar. Você vai levar os dias da semana, tem inúmeras possibilidades que você pode levar de material para os seus alunos construir os dias da semana. Alguns precisam ver, outros precisam ouvir, mas outros ainda precisam tocar isso. Precisam tocar nessas informações. Objetos como estes aqui, olha, pequenas cartas de recorte que você adquire, baixa na internet, recorta, monta, manda fazer também se você tiver condições, esse aqui mesmo material barato que pode ser feito, construindo os dias da semana, levando em conta aqueles que não ouvem, que é a Libras. Olha que bacana esses materiais, são materiais que eles são indicados para nós trabalharmos nessas práticas pedagógicas. Mas existe aqueles alunos que mesmo você apresentando todo esse material, eles ainda não vão conseguir executar essa atividade. Por quê? Porque a dificuldade intelectual dele é maior. E aí, como eu faço, professora? Você vai trabalhar com esse indivíduo com recortes de informação, passando conceito para ele do que é uma semana. Você vai conceituar para ele que existe um dia da semana que a família fica junto. Pergunta para ele, hoje você está aqui na escola, a sua família está onde? Está trabalhando. Então hoje é esse dia aqui, sábado e domingo? Não, ele já entendeu que o dia que a família fica junto, reunida, comendo junto, vão à igreja, faz suas atividades, não é o dia da escola. Ele vai entender que o dia que ele joga bola com o colega também não é o dia da escola. Mas ele vai entender que existem dias específicos para ir para a escola. Aí você diga para ele, hoje você está onde? Eu estou na escola. Então dentro da semana você está nesse dia aqui, ó, onde você vem para a escola. E aí você vai pontuando para ele as atividades que nós temos. Que dia que eu posso ficar livre e ler um livro? Que dia que eu posso brincar com os meus amigos? Muitos, você vai preparar a atividade e o que você vai passar para eles são apenas conceito. Mas ele deixou de aprender? Não, ele não vai conseguir fazer essa atividade. Mas ele vai voltar para casa e vai dizer assim para a mãe, mãe, hoje não é domingo. Por que, Mateus? Porque hoje a família não pode passear junto, ir para a igreja, almoçar junto. É um dia normal de ir para a escola. Pronto, ele entendeu que aquele dia não é sábado e domingo. Pronto, ele está agregando conhecimento dos dias da semana. Então, com essa mensagem, eu desafio você, professor, futuro pedagogo que está se formando, que você mude as suas práticas pedagógicas, insira novas metodologias de ensino, avance nisso, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nas suas práticas pedagógicas, que você vai ser um professor e uma professora em potencial, que vai acompanhar a mudança do cenário em que nos encontramos, que é o avanço da educação inclusiva, que vai integrar uma educação para todos. Até a próxima aula, pessoal!